Na paz do Senhor Jesus, o estudo, Mulheres da Bíblia. Nós vamos falar agora, de Tamar, gente. Aleluia. Que Deus abençoe, não é? Você pode ver na sua Bíblia, o texto base está em Gênesis 38, no versículo 24 ao 26, deixa eu ver aqui, diz o seguinte: E aconteceu que quase 3 meses deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pelejada do adultério. Então disse Judá: Tirai-a fora, para que não seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: Do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: Conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços é este cajado. E conheceu-o Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. Então depois, e aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre, não é? Então nós estamos falando de Tamar. Deus usa histórias, que o mundo julgou. Deus não está julgando. Deus, ele está modificando. Deus não julga, Deus, ele modifica. Deus pode fazer o mesmo com você. Ele transforma o que era vergonha em propósito. Deus vê além das aparências. Deus está vendo você além das aparências. As pessoas viam Tamar como alguém sem valor, mas Deus via o coração dela e o propósito que ele tinha para a sua vida. As pessoas olham para você e falam: aquela ali, aquele ali, não. Aquele ali não tem valor para a sociedade. Aquele ali não conquistou nada. Mas Deus, ele está vendo o coração. E ele está vendo o propósito que ele tem para a sua vida. Para você ser exemplo, para você ajudar outras pessoas. O mundo julga pela aparência, mas Deus, ele vai agir pelo propósito. Então o mundo, ele vai julgar pelo que ele está te vendo. Mas Deus, ele está lá no fundo vendo o propósito do seu coração, do meu coração. Porque quando você tem coragem, o seu destino, o seu futuro, ele muda. Tamar tomou uma atitude ousada e não aceitou permanecer na mesma situação. Deus honra quem se levanta. Você está pensando que Deus, te esqueceu. Você está pensando que Deus, ele te abandonou nessa situação da sua vida. Mas Deus, ele está falando contigo. Que quando você tomar uma atitude ousada, quando você ousar dentro da palavra dele, ele vai mudar essa situação e vai te colocar num lugar de honra. Porque Deus, ele transforma situações difíceis. Como Deus tem falado nessa última geração, nesses últimos tempos, em situações difíceis que são transformadas pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. A história parecia vergonha. Quantas pessoas estão vivendo na vergonha? Eu sou envergonhada porque eu fui abandonada pelo meu marido. Eu sou envergonhada porque eu fui traída. Eu estou envergonhada porque eu me vinguei. Eu estou envergonhado porque eu não quero mais essa situação na minha vida. Você precisa entender uma coisa, que Deus, ele vai transformar essa situação difícil que você está vivendo. Deus vai transformar essa situação. Aleluia. Em propósito. Aleluia. Porque Deus, ele age com propósitos.
Deus, ele age quando o Espírito Santo de Deus toca em nossos corações para a gente poder fazer algo. Já é Deus agindo com propósito. A história parecia vergonha, virou honra. Tamar entrou na linhagem de Jesus. Você quer entrar na linhagem de Jesus? Se levante, faça propósitos, seja ousado, seja ousada, fale a verdade para com seu próximo. Só Deus é especialista em transformar. Não existe outro, não existe outras, não existe outros. Só Deus é especialista em transformar. O que parecia o fim, Deus transformou em começo. Muitas das vezes, até eu, às vezes pensava, penso em certas situações, Senhor, é o fim. Mas Deus fala no meu coração, não, minha filha, é só o começo. Você ainda não viu o que eu tenho preparado para ti. Aí me vem aquela palavra que Deus traz à existência até aquilo que não existe, que Deus muda situações, não é? O propósito de Deus não é impedido pelo passado. Esquece isso dentro de você. Deus é o Deus do novo. Deus é o Deus do renovo. Deus é o Deus, aleluia, que transforma, aleluia, água em vinho. Deus é o Deus que vai derramar o óleo sobre a sua cabeça, aleluia. Nem o erro, nem a dor, nem o que fizeram com você podem impedir o que Deus já determinou. Não adianta. Podem falar mal de você. Podem te bloquear, podem se afastar de você, mas o propósito que Deus tem com você, ele vai cumprir na sua vida. Aleluia! E Deus, ele vai transformar vergonhas em propósitos. Deus vai transformar vexames em propósitos, porque ele é Deus, porque quando ele tem um plano na vida de alguém, ele abençoa desde ante o ventre da mãe da pessoa. Não aceite rótulos. Não deixe que o que as pessoas falam defina o que você é. Não viva preso ao passado, esquece o passado. Deus não olha para o que ficou para trás, ele olha para o que ainda vai fazer. Deus ainda vai olhar para o que ele ainda vai fazer na sua vida, não pelo que já passou. Não deixe a dor definir seu futuro. Deus pode transformar a sua história e te colocar aonde ele quiser, porque ele é Deus. Deus ainda está escrevendo a sua história. Confie, se levanta e siga em frente. Ele está com você. Aleluia. Deus não desperdiça vidas, ele restaura vidas. Reescreve e usa a sua glória para isso. Deus viu além da dor de Tamar. Deus vê além da sua dor. Deus transformou a história daquela mulher. Deus a incluiu no plano de salvação. Aleluia. E ele pode fazer o mesmo com você. Levante-se, confie, se posicione e deixe a Deus fazer o extraordinário. O mundo pode julgar a sua história, mas Deus já decidiu usar. Aleluia. Deus já decidiu que a sua história de dor, a sua história de flagelo, a sua história de julgo, a sua história de vergonha, ele já decidiu que ele vai transformar num propósito, porque Judá reconheceu que ela era justa mais do que ele. Ele deixou de esconder a sua responsabilidade. Reconhecer o propósito, o erro é o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Aleluia. Ele falou, ela é mais justa do que eu. Nisso ele estava já reconhecendo, ele já estava tendo crédito com Deus ali. Aleluia. Ele não deixou de reconhecer a sua responsabilidade sobre uma mulher na época. Aleluia. Essa é a frase, gente, mais importante desse capítulo desta mulher. Quando aquele homem, ele fala, ela é mais justa, eu reconheço que ela é mais justa do que eu. Nós não devemos julgar os outros. Enquanto ignoramos os nossos próprios erros, nós devemos olhar para os nossos próprios erros, e tentar não cometê-los mais. Nós devemos, aleluia, saber que Deus tem propósito, que Deus, aleluia, aleluia, aleluia,
tem algo para fazer em nossas vidas. Então receba essa palavra e medite Gênesis 38.